E a gente volta a falar sobre a Venezuela, onde a cada hora diminuem as chances de se encontrar sobreviventes em meio aos escombros deixados pelos terremotos. Você tem aí na sua tela imagens ao vivo, direto lá da Venezuela, que mostram o tamanho da destruição e grupos ali que realizam o trabalho de resgate. Estão neste momento, essas pessoas trabalhando no que a gente chama de janela de ouro. O que é isso? Diego Pavão é quem vem para cá para explicar para a gente. Bom dia, bem-vindo, Diego. Obrigado, Clarissa. Bom dia para você e bom dia para quem acompanha o Live CNN em casa. Pois é, a gente tem o passar do tempo e aí vai ficando mais difícil esse trabalho de buscas por sobreviventes. Existem padrões de contagem de tempo que foram definidos numa linguagem universal. Claro que esses padrões, essas chances de sobreviventes, elas dependem de vários fatores. Elas dependem, por exemplo, da força desse terremoto. Nesse caso, a gente teve um terremoto forte e com uma profundidade rasa, o que potencializou a energia de destruição desse terremoto. Tem fatores como o clima, se está frio, se está calor. Tem fatores sobre os tipos de prédio que desabaram, os tipos de construções. Quer dizer, tudo isso influencia muito na questão de se encontrar sobreviventes. A gente preparou uma tela bem interessante para mostrar como funciona essa linha do tempo. Isso é definido por esse grupo aqui. É o Grupo Consultivo Internacional de Busca e Resgate, chamado de INSARAG, na sigla em inglês. É um órgão ligado à ONU e é um órgão que, no começo da década de 90, definiu uma linguagem universal sobre como deve ser o protocolo para resgate e busca de sobreviventes, especialmente em áreas de terremoto. Então, a gente começa aqui na primeira janela, no primeiro espaço de tempo, que é justamente da hora 0 até as 24 horas. Aqui a taxa de sobrevivência costuma ficar em até 90%, ou seja, é o momento mais animador, mais esperançoso das buscas. É aqui nesse momento que, inclusive, não se tem ainda todos os efeitos que, por exemplo, estar soterrado cria no corpo humano. Esses efeitos ainda não começaram a surgir tanto no corpo. Claro, isso aqui a gente nem está falando da questão mental, né, que deve ser desesperadora para alguém que está numa situação dessa, mas aqui a parte física ainda não se manifestou tanto, com tanta intensidade. É nesse momento que, inclusive, se tem os resgates que acontecem, que são feitos até pela própria comunidade local, porque ainda não deu nem tempo de muitas equipes chegarem aos locais que foram atingidos pelo terremoto. E aí a gente vai para essa linha amarela, que é o espaço de 25 a 48 horas. É o espaço que a gente está agora. O terremoto vai fazer 48 horas hoje à noite, ou seja, a gente está mais ou menos no final dessa janela de ouro para se encontrar sobreviventes. Dependendo do caso, essa janela de ouro pode ser estendida para até 72 horas, mas as 48 horas, as primeiras 48 horas, são críticas nesse sentido. Aqui a taxa de sobrevivência fica entre 50% e 60%. E aqui a gente tem algo que é comum nesses casos, que é a chamada síndrome do esmagamento. Na ciência médica, isso quer dizer o seguinte, é aqueles problemas que o corpo começa a ter quando ele fica com alguma coisa comprimindo, por exemplo, músculos. E aí a gente tem retenção na área de sangue nas áreas que foram espremidas. E aí existe uma preocupação muito específica, que é quando se retira, quando se vai salvar essa pessoa, se retira esse concreto que está sobre o corpo dela, e isso pode gerar essa síndrome do esmagamento. Porque essas substâncias que ficaram retidas ali no músculo começam a circular com muita rapidez no corpo. E são substâncias que começam a circular em grande quantidade e podem levar a problemas como arritmia cardíaca, parada cardíaca e até falência dos órgãos, falência dos rins. É por isso que é muito comum que quando essas vítimas de soterramentos, antes de serem salvas, elas recebem soro, porque o soro dilui essas substâncias e impede essas complicações. E aí a gente vai para a janela de 49 a 72 horas, nessa linha laranja, é aqui que a gente tem uma taxa de sobrevivência bem menor, entre 20% e 30%, e aqui começam os efeitos da desidratação severa, quer dizer, as pessoas conseguem ficar ali semanas sem comida, mas água mesmo, só 3 a 5 dias o corpo humano resiste. E aqui sem água, essas pessoas começam a ter os efeitos da desidratação, sem falar, por exemplo, de hipotermia. Claro, na Venezuela não é muito frio, mas naquelas condições, à noite, por exemplo, quando a temperatura
cai, o corpo começa a sentir esses efeitos da hipotermia, muito por causa também da questão do sangramento, né, se ela tem algum ferimento. E aí a gente vai para a faixa mais crítica, que é depois das 72 horas, que é essa faixa vermelha, onde a taxa de sobrevivência não passa de 10%. E aí as equipes começam a trabalhar com outro tipo de missão. De resgate de sobreviventes vira uma missão de recuperação de corpos. Só que aqui existem os chamados milagres, que até a própria ciência médica também documenta. Porque existem situações de desabamento, de colapso de estruturas, em que as pessoas ficam em bolsões de ar, em que elas têm oxigênio mais livre ali solto para respirar. Elas às vezes conseguem ter água potável ou não potável, mas conseguem ter água porque existem canos que foram rompidos no desabamento e aí esse cano pinga água e essas pessoas conseguem ter acesso à água e às vezes a pessoa, por estar nesse bolsão de ar, também não teve ferimentos graves, porque ela ficou ali num espaço que não tem muito concreto desabado. Então é nesse momento que acontecem esses chamados milagres. A gente espera que isso aconteça na Venezuela quando a gente chegar a essas 72 horas, Clarissa. E Diego, claro que todo esse contexto é impactado também pelas circunstâncias e condições, né, da estrutura de resgate lá na Venezuela, comprometida por essas décadas aí de ditadura, com investimentos escassos, uma precarização muito grande da infraestrutura lá. A janela, nesse caso, também encolhe, né? Com certeza. É por isso, até por causa desses serviços tão precários nos serviços públicos, no funcionamento público, que a gente tem até muitas equipes vindo de fora para ajudar nesses resgates na Venezuela. Só que o problema é que essas equipes, do momento que elas são mobilizadas até elas chegarem no local, dependendo do lugar que elas vêm, do lugar de onde elas vêm, isso pode demorar ali 24, 48 horas no mínimo. Ou seja, para ter esse reforço no resgate, isso também demora e o tempo vai passando. É por isso até que muitas pessoas na Venezuela, nesse terremoto, foram salvas por vizinhos, por pessoas da comunidade local, e até agora, quando a gente já tem essas equipes mesmo oficiais trabalhando, a recomendação delas é que os vizinhos parem de ajudar, porque isso até pode atrapalhar os esforços ali dos bombeiros locais e até dessas equipes de fora. Então vamos torcer para que as equipes consigam acelerar as coisas por lá, aproveitar ao máximo essa janela de ouro e, quem sabe, deixar a maior margem possível para os milagres que você trouxe para a gente. Com certeza, vamos Obrigada. Isso. Diego Pavão, então, ajudando a gente a entender toda essa crise lá na Venezuela.